e depois vai ser gerado um link, né, que eu compartilho depois vai ser gerado um link que eu compartilho com vocês, então, tá? Obrigado pelo aviso, estava aqui nas minhas anotações que era para fazer a gravação, né? Bom, essa aula, eu não vou contar a carga horária, porque a gente já teve ela, né, então, como atividade, ela é um complemento e uma forma de retomada, né, nas AERs. E por que a gente tem que ter esse cuidado também na carga horária? Porque nós temos muitos assuntos, certo? E se a gente acaba com a carga horária, a gente não vence a ementa da disciplina, tá? Isso não quer dizer que se nós precisarmos encontros a mais para que todos entendam e que o conteúdo seja repassado, a gente não vai disponibilizar, tá? Eu e o professor Marco, de forma alguma, a gente vai deixar algo ou alguém para trás nesse sentido, tá? Então, fiquem bem tranquilos que depois a gente vai organizando, né, não só nesse momento remoto, mas depois também no nosso retorno, como a gente vai fazer o cumprimento de todos os conteúdos e da carga horária também, tá? Bom, então, como eu estava falando, para família Paramyxoviridis, né, infecções respiratórias, né, muco acima, tá? O que o próprio nome da família já indica, tá? A importância em medicina veterinária, então, especialmente em animais de produção que desenvolvem infecções pelos membros, né, da família Paramyxoviridis, impacto econômico nos animais de produção, então, certo? Tanto em aves como bovinos, né? E na parte de animais de companhia, então, especialmente o CDV, que é o vírus da sinomose, né, em cães e também em outras espécies animais que a gente vai comentar. Bom, em termos de humanos, qual é a importância, né, em saúde pública? E agora vocês já devem ter ouvido, nós estamos entrando numa época de circulação de vários vírus respiratórios, né, em humanos, então, influenza, vírus respiratório sincicial humano, o Covid nem se fala, né, mas, enfim, agravado por essa época do ano de temperaturas mais baixas, certo? Esses vírus se favorecem, né, para fazer a sua transmissão e a sua infecção nos hospedeiros suscetíveis. Então, existe também o vírus respiratório sincicial bovino, certo? E o humano, tá? Eu vou ver que eu acho que alguém está pedindo entrada aqui. Certo. Bom, além do vírus sincicial humano, a gente tem também uma outra espécie viral importante, né, em medicina humana, que é o vírus do sarampo. E nós temos hoje, particularmente, né, uma reemergência dos casos de sarampo por conta da não adoção da vacinação. Então, aqui nós temos duas informações importantes que eu posso ressaltar para vocês nesse aspecto aqui, saúde pública, e que se relaciona aos casos, então, de paramyxovírus na medicina veterinária, tá? Em todos os paramyxos, né? Observem vírus respiratório sincicial. Esse termo sincicial se refere à capacidade que esses vírus têm, então, de formar sincícios no epitélio infectado. E que talvez vocês recordem, né, dos nossos primeiros momentos ali de aula, que a gente viu que a formação de sincícios é um ECP, um efeito citopático, certo? Observado em cultivo celular e que também pode acontecer nas células do hospedeiro, tá? E a formação de sincícios, então, é a fusão de células, né, então, se tornando uma célula multinucleada. E o vírus do sarampo, porque teve a sua reemergência, porque a gente teve algumas intercorrências aí nas vacinações da população suscetível, e aí o vírus emergiu, ocasionando a doença clínica, então, em algumas crianças. Então, observem o quão é importante a gente fazer a adoção de esquemas vacinais quando existem vacinas altamente eficazes para um determinado patógeno, né, como no caso do sarampo. A mesma coisa, se a gente for pensar em termos da sinomose, né, então, a vacina da sinomose, mesmo que a gente tenha alguns estudos moleculares que indiquem diferenças
antigênicas e moleculares em algumas cepas, né, que circulam aqui na América do Sul, contra um pouco diferente da América do Norte, né, e a cepa vacinal não é exatamente aquela de maior circulação aqui, mas a gente tem uma boa imunidade cruzada e a gente tem, sim, quando a gente faz a adoção da vacina para o CDV, uma taxa, né, de imunidade bastante elevada nesses hospedeiros, tá? Então, aqui é uma campanha, né, que foi feita, e que agora ela pode até estar meio esquisita, né, por causa do movimento anti-vacinas, mas enfim, né, se espera que aquele cuidado que a gente tem com os seres humanos, então, com uma criança, que no caso, a gente tenha também para os animais de estimação. Bom, isso aqui é um print, né, do ICTV, e eu quero chamar a atenção para vocês essa outra tela aqui, que já traz, então, dentro da família, o gênero morbilivírus, que é o gênero de maior importância para a gente discutir aqui, porque é o gênero que tem a espécie CDV, a espécie viral do vírus da sinomose, certo? O protótipo desse gênero é o vírus do sarampo, certo? E a gente tem alguns outros ali, o morbilivírus de cetáceo, e alguns de vocês me perguntaram, né, quando leram o capítulo do livro, que tinha também essa referência, e comentei sobre alguns casos que a gente teve no Brasil, né, do morbilivírus de cetáceo, especialmente no Rio de Janeiro e no litoral paulista. Bom, essa imagem, então, traz como a gente faz um desenho esquemático do vírion, que é a partícula infecciosa completa, né, que a gente já estudou, e esse é um vírus, né, os membros dessa família, então, são vírus que têm aquela conformação helicoidal, né, e um núcleo capsídeo. Então, observe, eles são envelopados, certo? O capsídeo, ele está associado ao próprio genoma. Então, a gente não tem aquela conformação que eu sempre desenhava no quadro, né, aquele outro tipo de capsídeo, né, icosaédrico, esse é um capsídeo helicoidal. Então, esse emaranhado de genoma e proteínas associadas, né, forma o núcleo capsídeo, certo? Ele é um genoma, então, de fita simples de RNA, então, é um vírus envelopado, é um vírus RNA, e tem esse genoma helicoidal, certo? Bom, o que é esse complexo ribonúcleo-proteína? Se a gente tem a associação do núcleo com outras proteínas, certo? Que formam o núcleo capsídeo, esse é o complexo, então, ribonúcleo-proteína, tá? Que é o RNA mais as nucleoproteínas, certo? Então, o que é importante a gente saber dessas características genômicas? Até por ele ter uma fita de RNA de sentido negativo, de polaridade negativa, ou seja, ela não tem o mesmo sentido do RNA mensageiro. Lembram disso? Um conceito lá da primeira parte da nossa matéria. Bom, se ele é um vírus RNA, ou seja, a replicação do seu genoma vai se dar no citoplasma da célula hospedeira, como que ele forma RNA mensageiro? E ainda mais sendo uma polaridade negativa. Justamente essas proteínas que estão associadas ao RNA, ao seu genoma, é que vão fazer os seus RNAs mensageiros, tá? Então, isso a gente vai ver mais detalhadamente na replicação. Então, quando vocês leram ali a formação, então, do complexo ribonúcleo-proteína, se deve, então, ao seu genoma helicoidal e à associação, né, dessas proteínas P e L, tá? P de polimerase. Bom, aqui é uma outra imagem, né? Aqui comparando, então, a imagem
de microscopia eletrônica, com a imagem esquemática do desenho da partícula viral, com as proteínas de envelope, né, as proteínas, então, associadas ao genoma, formando a ribonúcleoproteína. Então, observem ali, o núcleo capsídeo é formado pelo RNA, que é o material genômico, com proteínas associadas, que formam o complexo ribonúcleoproteína, que são as proteínas N, P e L, certo? Bom, depois vocês receberam também, nesses slides, uma série de informações, né, da proteína correspondente, o local aonde ela se encontra no vírus e a função dessa proteína. Então, observem que proteínas que estão lá no envelope têm funções muito importantes, né, de adsorção à célula hospedeira, porque é aquele primeiro contato da proteína mais externa com o receptor celular, e também a importância da indução de formação de sincícios, que é a fusão de membranas da célula do hospedeiro, então vai ser uma célula multinucleada, e isso vai facilitar, então, a infecção dessas células por parte da progênie viral que vai sendo formada. Bom, essas outras aqui eu não vou especificar, porque são as informações que estão escritas, certo? São vírus, então, cultivados em cultivos celulares, eles podem ser cultivados, né, tanto em linhagens primárias, tanto em cultivo celular primário, que pega a célula do próprio hospedeiro e cultiva. O cultivo primário é uma técnica muito laboriosa e complicada de se fazer, e também a opção melhor que a gente utiliza, então, para diagnóstico molecular, a prova ouro, que é o cultivo celular, em células de linhagem contínua, que são aquelas células que são todas iguaizinhas, certo? Que são cultivadas, então, dentro das garrafinhas, tá? Bom, vírus RNA, então, replicam no citoplasma, tá? São liberados por brotamento, tá? E aqui a gente tem aquele esquema, então, que a gente vai conseguir observar como que se dá essa replicação do genoma dos paramixovírus em uma célula de trato respiratório superior, certo? Dos hospedeiros, então, suscetíveis. Bom, a gente tem, então, o genoma constituído de uma fita simples de RNA de polaridade negativa, ou seja, ela não tem o mesmo sentido que um RNA mensageiro, ou seja, esse genoma não pode ser diretamente traduzido, e precisa haver a etapa prévia de transcrição dessa fita para a formação de RNAs mensageiros. E como que se dá essa transcrição, uma vez que esse vírus não vai até o núcleo da célula, que é onde tem o aparato de transcrição celular? Bom, aquelas moléculas que a gente viu que estão associadas a esse genoma, elas têm justamente essa função de fazer uma extensão da fita genômica a partir dos nucleotídeos, né, disponíveis pela célula, formando então os RNAs mensageiros, que aí sim serão traduzidos nos ribossomos celulares em proteínas estruturais e não estruturais. As não estruturais vão ser aquelas proteínas que vão participar, então, da replicação do genoma, tá? E aqui a gente tem novamente a formação, então, de moléculas de polimerase que são necessárias para fazer a fita antigenômica e depois a sua fita complementar, que vai ser, então, a fita genômica, fita simples de RNA polaridade negativa. Se temos o genoma replicado, temos todas as proteínas de envelope, certo? Produzidas. E também as proteínas não estruturais, que devem estar associadas ao genoma, por isso que a gente tem aqui as não estruturais, tanto participando da replicação da fita genômica, como participando da morfogênese. Lembram? É um genoma helicoidal. Tem o genoma, que é a fita de RNA, com proteínas associadas, formando, então, o complexo ribonucleoproteína. Então, esse genoma, com proteínas associadas, vai ser envelopado com as proteínas estruturais que foram traduzidas, né, no citoplasma, e assim a gente tem, então, a progênie viral que vai sair da célula por brotamento. Bom, aqui, então, são informações, né,
da replicação, que é o que está escrito. E aqui alguns exemplos, pessoal, dos paramixos de importância veterinária. E dentro desses paramixos, a gente tem um vírus que foi muito importante, né, e ainda é um vírus importante, porque ele é o primeiro vírus, né, a primeira doença animal que foi erradicada no mundo, né, pelo homem, através de programas de controle de vacinação, descarte de animais positivos, enfim, né, a OIE decretou, então, o mundo livre da peste suína ou da Rinderpest, né, que é o nome que também a gente tem. Bom, vírus da sinomose, então aqui alguns exemplos, né, dentro dos paramixos de importância veterinária, a gente tem os canídeos domésticos sendo suscetíveis e também os selvagens. Além disso, a gente tem outras espécies animais que são suscetíveis. Então, os grandes felinos, como leões, tigres, não os pequenos, não gatos domésticos, tá? Os grandes felinos. A gente tem os mustelídeos, e aqui eu chamo a atenção para o furão, certo? O furão é um animal que também se tornou um animal exótico de estimação, e a gente tem casos, sim, de sinomose nesses animais, por isso eles também devem receber a vacina, tá? A gente tem outros animais que muitas vezes estão bastante próximos, né, de animais de companhia, porque são animais da flora silvestre, mas que tem acesso, especialmente os coatis, né, em alguns locais de visitação turística, por exemplo, como as cataratas do Foz do Iguaçu, como quem já foi na Serra do Rio do Rastro, o mirante da Serra do Rio do Rastro também tem bastante coatis, então é importante que a gente tenha essa noção, né, que esses animais também são suscetíveis e podem transmitir o vírus da sinomose, certo? Além disso, a gente tem também casos relatados em animais marinhos, tá? Pelo CDV. Embora a gente tenha também o morbilivírus dos cetáceos, tá? Mas esses animais, focos e leões marinhos também são suscetíveis ao CDV, então, o vírus da sinomose canina, tá? E uma coisa importante, o CDV, ele pode ter um comportamento de infecção sistêmica, e aí se a gente reportar nossa aula lá de epidemiologia das infecções virais, a gente trabalhou a diferença entre infecções localizadas e infecções generalizadas ou sistêmicas, certo? Então, o que vai determinar se o CDV vai induzir uma doença ou uma lesão localizada, ou se ele vai progredir para uma doença sistêmica com envolvimento, então, de vários órgãos, refletindo em sinais clínicos em diversos sistemas do animal, tá? Respiratório, digestório, sistema nervoso. Bom, a resposta imune que o animal vai montar frente a esse desafio. Se ele não conseguir segurar o vírus no sítio primário de replicação, lembra que é a porta de entrada do vírus, ele replica um pouco ali na porta de entrada antes de se disseminar. Se o sistema imune não bloquear essa replicação, ele pode se tornar, então, uma infecção sistêmica e determinar uma doença bastante grave, tá? Especialmente pelos sinais neurológicos, né? Então, os sinais neurológicos são a maior causa de óbito dos hospedeiros, né, dos cães infectados pelo vírus da sinomose, é uma doença bastante debilitante, certo? Então, por isso a importância de mantermos a população vacinada contra essa doença. A gente tem também sinais clínicos tegumentares, que a gente chama, então, hiperplasia de coxim plantar, que é o espessamento do coxim plantar, essa partezinha das patas, né, dos membros anteriores e posteriores, e também hiperplasia da base do focinho, né, então o focinho fica com essa hiperplasia, como se tivesse proliferado, literalmente prolifera esse epitélio, tá? Sinais respiratórios, então, a gente pode observar inicialmente uma secreção nasal límpida e depois, por contaminação bacteriana, obviamente, pode se tornar purulenta, tá?
Sinais oculares também, então, sinais oculares de conjuntivite, primeiro, uma lesão no epitélio da conjuntiva, que por contaminação bacteriana, infecção secundária, vai propiciar a formação, então, daquela secreção purulenta, tá? Isso não é secreção viral, isso é secreção bacteriana provocada por lesão tecidual nessa conjuntiva, certo? E sinais, então, também digestivos, né? Quando a gente tem, principalmente, os casos de vômito, sinais clínicos, vômito e diarreia com ou sem sangue, tá? Então, diferente do que a gente observa, por exemplo, na parvovirose, que também faz parte do complexo gastroenterite hemorrágica, né, os casos de parvovirose, que é outra família que a gente já trabalhou, que é a família parvoviride, né, a gente tem uma diarreia sanguinolenta bastante acentuada, né. Nos casos de diarreia pelo CDV, o sangue pode ou não estar presente. Tá? E isso também, às vezes, pode confundir, né? Quando tem a presença de uma diarreia com sangue, também pode, deve se incluir no diagnóstico diferencial, então, a parvovirose também. Bom, pessoal, esse era o tópico que a gente tinha para falar de paramixovírus, certo? Eu gostaria agora que vocês pudessem tirar alguma dúvida, que porventura vocês ficaram sobre esse assunto, tá? Eu procurei trazer, então, as informações mais relevantes dentro daqueles slides. Obviamente, a gente tem uns meandros aí da replicação, enfim, que vocês leram, né, no capítulo, e também tem naquele esquema. E agora eu queria passar, depois que vocês se manifestarem, né, se for necessário, para a família Helviride, né, essa a gente tem alguns detalhes bastante importantes aí que precisam ser reforçados, tá? Embora a gente já tenha falado alguma coisa, principalmente sobre o diagnóstico, né, nas nossas aulas de micro, né, é o diagnóstico direto, né, através, então, do PAGE, da eletroforese em gel de poliacrilamida. Agora, a gente vai falar de vírus que são identificados através dessa técnica, tá? E o vírus principal aí que a gente tem, e que utiliza como teste de triagem, então, o PAGE, é o rotavírus A, tá? Que está dentro da família Helviride, que existem outros vírus também importantes, mas o nosso foco, obviamente, é o Rota A, que é a espécie, né, mais importante aí dos Helvírus, tá? Então, se alguém quiser já fazer alguma pergunta, se quiserem deixar para o fim, tá? Eu vou dar só uns minutinhos aqui, uns segundinhos, para se alguém quiser abrir o microfone e se manifestar. Senão, eu já passo para a próxima. Oi! Tudo bem? Então, teve uma parte ali nas características gerais que você falou que o vírus ele é esférico ou pleomórfico. O que é pleomórfico? O que é pleomórfico, tá? Vou te dar um exemplo, um outro exemplo de vírus que é pleomórfico também. Vocês lembram do herpes, que tinha aquele formato meio de ovo frito? Né, o núcleo ficava aqui, e aí, dependendo da quantidade de tegumento, ele era meio disforme, né? O pleomórfico é que ele não tem só um formato, ele pode ter formas distintas, tá? Em função desse genoma helicoidal, tá? Então, normalmente, eles estão organizados num formato mais esférico, mas ele pode ser pleomórfico, tá? Ter também essa característica de um arredondamento mais numa ponta do que na outra, tá? Não são todos iguaizinhos da mesma forma, são mais heterogêneos nesse sentido, tá? Tá bom, obrigada. Então, tá. Vamos conversar, então, agora um pouquinho sobre os helvírus, tá? Especialmente o rotavírus A. Por favor, se não estiver aparecendo na tela, vocês me interrompem e avisem, tá? Bom,
Então, por exemplo, os reovírus, eles não são pleomórficos, né? Eles são esféricos nesse formato de roda, né? Então, por isso, rota, roda, tá? Mas réu já é por um outro motivo aí que eles tiveram, então, esse batismo aí, esse nome de reovírus, tá? Família reoviri. Bom, esse também é um exemplo que o próprio nome já nos traz algumas informações importantes, certo? O réu, né, o virídeo a gente sabe que é o sufixo, né, de família, mas o réu, então, entéricos e respiratórios, né, vírus entéricos e respiratórios, órfãos, porque na descoberta desses vírus, né, inicialmente, eles não se encaixavam em nenhuma família pré-existente, então eles ficaram órfãos, tá? Depois, obviamente, foi criada uma família, tudo, e aí a gente tem o gênero ortorreovírus para se distinguir desses primeiros que foram descobertos, certo? Então, os reovírus, tá? São importantes vírus RNA com características muito importantes que vão impactar no controle dessas espécies virais no meio ambiente, porque eles têm a característica de ter mais de uma camada de capsídio, então, não são vírus envelopados e são vírus altamente resistentes no meio ambiente, certo? Então, essa persistência no meio ambiente, especialmente os rotavírus, que possuem 3 camadas de capsídio, né? A gente normalmente fala triplo capsídio, mas já há um movimento para que se refira a 3 capsídios e não triplo capsídio, tá? Mas, enfim, a informação é que existe 3 camadas. E é justamente a existência dessas 3 camadas que não são envelopes, certo? São tudo capsídio. Ou seja, a gente não tem muitas vezes aquela característica dos vírus envelopados, onde o controle pode ser dado, então, pela adição de sabão nas medidas profiláticas, né, e de higienização, as medidas de higiene, então, dos ambientes, né, então eles podem ser resistentes também a alguns produtos de limpeza, em função da composição desse capsídio e de ser triplo também, tá, de ser 3. Bom, então, esses vírus, dependendo da espécie viral, então do gênero que eles estão inseridos, eles podem determinar doença intestinal ou doença respiratória, certo? A nossa espécie viral de importância, que é o rotavírus, então, é um importante agente de enterites, certo? E especialmente na medicina veterinária, ele é um dos principais agentes virais da diarreia neonatal, do complexo diarreia neonatal. O que é o complexo diarreia neonatal na medicina veterinária? São as infecções entéricas, são os quadros de diarreia que ocorrem em animais, né, especialmente animais de produção, como bovinos e suínos, no seu primeiro mês de vida. Tá? Então, por isso, diarreias neonatais. É só vírus que causam diarreias neonatais? Não, não é só vírus. A gente tem bactérias, né? Por exemplo, Escherichia coli, Salmonella, Clostridio. A gente tem parasitos, né? Importantes que causam diarreia também neonatal. Por isso a gente chama de complexo diarreia neonatal, certo? Existe mais de um agente incluído, mas sem dúvida o rotavírus ele é um dos agentes mais importantes desse complexo, tá? Só o rota de vírus que causa diarreia? Não. Temos o corona também que causa diarreia, tá? E aí não é Covid-19, é o coronavírus bovino, enfim, né? A gente tem corona em várias espécies animais, tá? E especialmente em bovinos, né? Eles podem ser responsáveis, então, por quadros de diarreia, tá? Bom, quando a gente vai lá, então, para taxonomia viral, dentro do gênero rotavírus, né, vocês viram que tem o orbe, tem o orto, né, mas o gênero rotavírus, vamos focar naquelas informações mais relevantes e que a gente precisa fazer, então, uma sedimentação maior, a gente observa que dentro desse gênero rotavírus, existem espécies de rotavírus, né, e são espécies específicas, tá? O que é espécie específica ainda dentro da espécie viral?
Espécie rotavírus A, né? E aí o protótipo, né? Por isso que ele tem aquela estrelinha, como se fosse o grande representante, tá? Desse gênero. Rotavírus A de suíno, rotavírus A de bovino, e assim sucessivamente. Rotavírus A de humano, tá? Eles são, via de regra, extremamente espécie específico, ou seja, o bovino tem uma tendência maior a ter um quadro de diarreia por rotavírus A bovino. Mas existem infecções heterólogas. O que que é? O bovino pode se infectar com rota A de origem suína, pode se infectar com rota A de origem humana, e assim sucessivamente, tá? Então, existem relatos de infecção heteróloga, ou seja, interespécie, embora eles sejam extremamente espécies específicos, tá? Bom, então, dentro do gênero rotavírus, a importância é em mamíferos, né? A gente tem outros rotavírus, que a importância é em aves, tá? Espécies específicos, como eu expliquei para vocês. Então, rota A de suíno, rota A de bovino, bovino, rota A de humano e o de humano, tá? Não significando que não possa haver, então, essa infecção interespécie de hospedeiro, tá? Causando, então, quadros de enterite. Bom, o rota, eu não me lembro se eu já comentei isso com vocês, né? Mas as infecções por rotavírus, que depois a gente vai ver quando acabar aqui as características gerais da família Helviridae, as infecções são bastante sérias, né, em humanos em diversas partes do mundo. Tá? Embora a gente tenha vacinação e campanhas bastante efetivas de vacinação, mas um vírus, né, importante aí nas taxas de mortalidade infantil em alguns países, especialmente países em desenvolvimento e países do continente africano, tá? Então, muita criança ainda morre por infecção por rotavírus, tá? Obviamente, pelas consequências dessa infecção, especialmente pela desidratação intensa, né, que vai causar como consequência da diarreia, tá? Então, a família Helviridae, características gerais, né, são icosaédricos, tá? Então, aqui a gente tem, embora não tenha envelope, a gente tem aquele formato icosaédrico que eu sempre desenho para vocês, certo? E qual que é a coisa mais importante que a gente tem aqui? Além, obviamente, das camadas de capsídio, né, capsídio externo, capsídio intermediário e capsídio interno, né? Alguns gêneros têm só a camada dupla, né, mas o rota, que é o que nos interessa, tem a camada tripla, e observem que lá dentro da partícula infecciosa, né, do vírion, está o genoma. E qual é a característica desse genoma, gente? Característica de ser segmentado, certo? Então, cada risquinho daqueles, né, na verdade é uma fita ali, é uma dupla fita, cada linhazinha ali representada representa um segmento genômico. Então, ao invés dele ter um genoma linear, né, que a gente já viu, ou circular, como a gente já viu também, né, mas um genoma, então, onde todos os genes estão contidos numa fita contínua, aí é como se a gente tivesse pego uma tesoura e picotado esse genoma linear e separado as informações genéticas por segmentos genômicos, tá? Isso que é o que significa um genoma segmentado, tá? Que é o caso, então, dos reovírus. Ele não é exceção, ele é um vírus, então, RNA, que replica no citoplasma, ou seja, não vai lá no núcleo da célula hospedeira. Bom, os segmentos que a gente tem aqui, os segmentos genômicos, via de regra, eles têm uma variação também, né? E normalmente cada segmento genômico codifica uma proteína, tá? Ou seja, o que é codificar uma proteína? RNA mensageiro traduzido numa proteína. Então, aquela informação é a receita de bolo para que seja traduzida uma proteína. Excepcionalmente, alguns segmentos genômicos podem traduzir mais de uma proteína, tá? De acordo com a posição onde é feita a leitura, tá? Mas, via de regra, cada segmento codifica, então, uma proteína individual, tá?
O rota, a gente vai ver depois, ele tem 11 segmentos, então triplo capsídeo e 11 segmentos, tá? Bom, então entrando já no rota, o que que a gente tem? A gente tem infecções por rotavírus extremamente democráticas, né, em diversas espécies de mamíferos e também em aves. E aqui, pessoal, uma coisa que vocês não podem esquecer, principalmente porque essa informação impacta depois nas medidas de prevenção e controle das infecções por rotavírus em animais de produção, certo? Qual que é essa informação? Os adultos, embora não desenvolvam um quadro grave de diarreia por rotavírus, eles podem ser adultos portadores assintomáticos. Então, percebam a importância epidemiológica e a gente conhecer o que, que é um portador assintomático, né? Especialmente nesse momento de Covid-19, onde a gente sabe aí que 70%, 80% das pessoas que vão ter contato com o vírus vão ser assintomáticas, ou seja, adquire a infecção, pode transmitir para outros, mas não apresenta sinal clínico. Quando não apresenta sinal clínico, essa pessoa, esse animal, ele não é facilmente identificado, porque quando a gente identifica um animal com sinal clínico, qual que é a nossa tendência? O isolamento desse animal. Então, dentro da cadeia epidemiológica de transmissão dos agentes patogênicos, ser um portador assintomático tem uma importância gigantesca, tá? Então, especialmente nos rotavírus, a informação de que os adultos, né, os animais adultos ou as pessoas adultas, né, podem ser portadores assintomáticos, tá? Existem vários trabalhos de estudos epidemiológicos quanto à morbidade e à mortalidade, ou seja, o número de animais que ficam doentes e o número de animais doentes que vêm a óbito, tá? E são variáveis aí entre 58 e 62, é mais ou menos uma média aí que a gente tem, tá? Existem outro fator importante, que é a frequência e gravidade das infecções, tá? Especialmente a gravidade das infecções. E aí, três fatores são muito importantes. A estirpe viral envolvida, tá? Então, aí, depois a gente vai entrar na questão do genótipo do rotavírus, e vocês talvez possam ter tido um pouco de dificuldade no entendimento, né, dessa classificação, G-tipo, P-tipo, né, a classificação binária dos rotavírus, tá? Então, muito importante a estirpe viral envolvida, o grau de infecção, ou seja, o desafio de campo que o animal é desafiado, certo? Quantidade maior ou menor de carga viral no ambiente. Vejam, o rotavírus pode estar presente na água, no alimento, porque ele é eliminado nas fezes e contamina o ambiente de permanência desses animais. Então, por isso, o terceiro fator ambiente, ele é fundamental, certo? E o que, que a gente deve promover nesse ambiente, né? Além da questão de ser um ambiente arejado, né, com controle, com conforto térmico para a permanência desses animais, a limpeza, ela é fundamental, não só para o rota, mas especialmente para outros agentes patogênicos, que podem ser agentes secundários, né, numa infecção por rota, e determinar uma gravidade maior da infecção, né, então infecções bacterianas, por falta de higiene local, podem agravar, então, a infecção pelo rota, tá? E o que que acontece em alguns casos? Granjas altamente tecnificadas, que têm um bom controle de limpeza e desinfecção dos ambientes onde os animais têm, ainda assim podem ter problemas com infecções por rotavírus. Por quê? Pelas características desse vírion, né, de ter o triplo capsídeo e ser extremamente resistente, então, às condições ambientais, certo? Então, esses três fatores aqui, importante que a gente tenha a clareza, né, do que eles significam, certo? Então, o rota, né, de roda, pela característica, então, visual dele, na microscopia eletrônica, ele possui lá dentro, então, dos seus três capsídeos, 11 segmentos. Cada um desses segmentos tem um peso molecular diferente, porque tem um tamanho diferente. Então, esses 11 segmentos têm entre 600 pares de base e 3.000 pares de base.
Somados esses 11 segmentos, a gente tem 18.600 pares de base. Então, se a gente fosse colocar eles de forma linear, um do ladinho do outro, nós teríamos 18.600 pares de base. Como ele é um genoma segmentado, ou seja, partido, certo? A gente tem esses 11 segmentos aí distribuídos dentro do vírus, certo? E é justamente, agora lembrando lá do PAGE, é justamente essas diferenças de peso molecular, certo? Entre 600 e 3.000 pares de base, que a gente vai conseguir visualizar no diagnóstico de triagem, que é a eletroforese em gel de poliacrilamida, porque na canaleta, esses 11 segmentos são distribuídos de acordo com o seu peso molecular. Tentem puxar da cabeça de vocês aí. Aquele segmento que é mais leve vai ficar mais em cima ou mais embaixo? Mais embaixo. O segmento genômico mais pesado vai ficar mais em cima, porque ele vai ter mais dificuldade de passar a trama da poliacrilamida do gel, certo? Bom. Aqui algumas características, então, de cada uma das proteínas, né, das VP, e que a gente não precisa detalhar, porque eu quero realmente aproveitar o nosso tempo para falar depois lá da imagem, né, e do diagnóstico, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem VP4 e VP7 lá no capsídeo externo, VP6 no capsídeo intermediário, e essas três proteínas são os principais sítios antigênicos, tá? O que que são sítios antigênicos? São aquelas porções proteicas do vírus que estimulam o sistema imune do hospedeiro, certo? E essa característica também ela é utilizada para caracterização sorológica, né, e fenotípica dos rotavírus, né, especialmente na classificação binária que utiliza VP4 e VP7, tá? Então, aqui um esquema, né, uma imagem, né, demonstrando aonde está a VP4, então no capsídeo externo, VP7 também no capsídeo externo, VP6 no capsídeo intermediário, tá? Então, VP4 tem algumas funções e a gente vai verificar que ela é utilizada depois na classificação binária, tá? Esses vírus RNA, como a gente já conhece, os vírus RNA são altamente mutáveis, né? Não tem o processo de correção, né? O proofreading, então eles sofrem mutações mais facilmente que os vírus DNA, certo? A VP4, especificamente, ela apresenta uma variabilidade antigênica bastante alta, tá? Assim como a VP7. Então, pessoal, um determinado rota A de suíno pode ter uma característica de VP4 e uma característica de VP7 diferente de um rota A também de suíno, que vai ter uma VP4 um pouco diferente, uma VP7 diferente. Mais ou menos, né, vamos traçar um paralelo aí, mais ou menos como acontece com o vírus influenza, né, que a gente tem a caracterização por H e N, H1N1, porque tem vários tipos de H e tem vários tipos de N, tá? Aqui a gente vai ter vários tipos de VP4 e vários tipos de VP7. Então, a genotipagem, né, do grupo A vai seguir a caracterização de VP4 e VP7, tá? Bom, outra característica importante dos rotavírus é que os segmentos 7, 8 e 9, então lembrando, eles têm 11 segmentos genômicos nesse genoma segmentado, cada um com um peso molecular diferente, entretanto, os segmentos 7, 8 e 9 têm um peso molecular muito próximo. Então, na imagem da eletroforese em gel de poliacrilamida, a gente tem a famosa trinca, em 7, 8 e 9, porque o peso molecular deles é muito próximo, tá? A gente já vai ver imagem. Bom, além disso, também o principal sítio indutor, né, de anticorpos, a VP7, então, bastante imunogênica, né, e também, assim como a VP4, uma diversidade antigênica, ou seja, conformações de VP7 aí distintas, né, essa variabilidade.
Esse é um quadro que vocês têm lá no Flores, e eu destaquei, então, VP4 e VP7, certo? A proteína, a massa em quilodaltos, a localização, número de cópias, né, e função. E aí eu chamei atenção também ao segmento genômico 11, lembram que lá no início eu falei, via de regra, cada segmento genômico traduz uma proteína, tá? O segmento 11 do ROTA, ele traduz duas proteínas, tá? Proteína não estrutural 5, NSP, é não estrutural, proteína, tá? E no structural protein 6, tá? Bom, aqui é para a gente fazer um exercício, né, do que características, então, dentro da complexidade molecular e antigênica dos rotavírus, podem trazer, tá? Bom, eles têm, em função dessa complexidade molecular e antigênica, especialmente em VP4 e VP7, que nós estávamos comentando, uma diversidade genômica, tá, determinada por alguns tipos de mecanismos, né? Ou seja, por que tem tanta VP4 e por que tem tanta VP7? Por conta de mutações pontuais, de ressortimento e de rearranjo genômico, tá? E cada uma dessas possibilidades, então, né, que levam à diversidade genômica, elas podem trazer algumas outras consequências, certo? Por exemplo, mutações pontuais, a gente viu também numa aula de mutações, né, de genética e evolução lá, a questão das mutações pontuais, tá? Então, vamos acompanhar esse raciocínio colocado aqui. Alterações na sequência de nucleotídeos na replicação, então, do genoma, tá? Se eu mudo um nucleotídeo, eu posso ter substituição de aminoácido na proteína. Então, lembre-se, a cada 3 nucleotídeos eu tenho um aminoácido, tá? O mesmo aminoácido pode codificar a mesma proteína. Só um pouquinho, gente. Baixinha. O horário da nossa aula é favorecido pela hora da siesta deles, tá? Eles estavam todos dormindo. Agora, eles começaram a acordar, tá? Então, talvez a gente tenha algumas interrupções aí, certo? Bom, então, voltando. Cada 3 nucleotídeos, a gente tem um aminoácido. Uma sequência de aminoácido vai codificar uma proteína, tá? Então, se eu tenho mutação pontual nessa sequência de nucleotídeo que reflete em substituição de aminoácido, na formação dessa proteína, essa proteína vai ter uma carinha um pouco diferente, ou seja, altera o sítio antigênico dela. E se esse vírus, numa primeira infecção, tinha uma determinada estrutura, uma resposta imune é montada. Se ele mutou no seu processo replicativo, aquele anticorpo não vai conseguir mais se ligar nesse sítio antigênico, porque o sítio antigênico mudou. Então, a isso a gente chama evasão da resposta imune. Isso é uma artimanha que vários vírus utilizam, né, especialmente o influenza, né, e agora a gente está comentando isso no ROTA, né, para realmente fugir da resposta imune, né, previamente formada, tá? Por vacina ou por infecção de campo também, tá? Então, o ressortimento, que é troca de segmentos, né, aí é quando a gente tem uma coinfecção de mais de um rotavírus, então com VP4 e VP7 diferentes, né, e essa coinfecção, ou seja, esses mais de um rotavírus infectando a mesma célula. E na hora da montagem, há uma mistura, né? Pensa 11 segmentos, né? Os 11 segmentos do vírus A são esses, os 11 segmentos do vírus B é esse. E na hora de montar, pega segmento do A e pega segmento do B, tá? Ressortimento, troca de segmentos, certo? Isso aí também vai propiciar que haja alteração, né, na progênie viral, mas a condição fundamental é que haja, então, co-infecção para que esse processo aconteça. Ressortimento é o que acontece também com influenza vírus, certo? E qual é a espécie onde há esse ressortimento? O suíno, que pode se infectar tanto pelo influenza humano como influenza aviário. Então, quando ele tem a co-infecção por esses dois vírus, ele pode promover o ressortimento na replicação do vírus e criar um vírus novo, né, capaz de infectar tanto aves como humanos, tá? Que é o que acontece na pandemia, né, nas pandemias por influenza, tá? Rearranjo genômico.
Bom, aqui é outro exercício importante que a gente faça, tá? E que talvez só eu colocando aqui sem essa explicação, vocês tenham ficado com dificuldade, tá? Então vamos por partes ali dessa frase, dessa informação. Alterações na sequência de nucleotídeos em porções importantes de um segmento genômico, tá? Então, vamos lá. Um segmento genômico, qualquer um daqueles 11, tá? Ele tem uma sequência de nucleotídeos. Se houve alteração nessa sequência, seja ela qual for, adição, deleção, duplicações, de porçõezinhas, às vezes acontece na replicação, tá? Coloca 3, 4, 10 nucleotídeos a mais, ou retira, né, que são as deleções, ou duplica, tá? Se a gente está alterando essa sequência em termos de número, adicionando, tirando, né, ou duplicando, que também é uma adição, certo? Só que é uma adição já de algo que já existe. O que que isso implica? Na modificação da massa molecular. Se eu tenho um segmento genômico de 1000 pares de base, se há adição de 30 pares de base, eu vou ter 1030. Se eu tenho 1030 pares de base, eu tenho modificação na massa molecular, porque ele tem mais nucleotídeos agora. Se eu tenho alteração na massa molecular original desse segmento genômico, o perfil eletroforético dele pode alterar. Por quê? Com um peso molecular correspondente a 1000 pares de base, ele pode ter, na corrida lá, na eletroforese, parar num determinado ponto do gel, em relação a outros segmentos. Se ele teve adição, deleção ou duplicação, esse ponto de parada dele na corrida eletroforética vai estar alterado. E como que a gente caracteriza, então, no PAGE, o rota A? Através do perfil eletroforético do rota A, certo? Da distribuição desses 11 segmentos genômicos, sabendo que em 7, 8 e 9 a gente tem a trinca, porque eles têm pesos moleculares bastante semelhantes, tá? Então, explicando um pouquinho, né, então, o que são as mutações pontuais e as consequências, né, especificamente nos rota, ressortimento e rearranjo genômico, certo? Bom, aqui é uma outra informação que a gente tem, que para ele ser infeccioso, ele tem que ser um vírus mesmo, né? Que se eu retirar VP4 e VP7, né, ele não é mais infeccioso. Então, para o rota ser infeccioso, ele tem que estar com os 3 capsídeos, com as proteínas tudo certinho lá no seu capsídeo externo, né, especialmente que tem a parte de adsorção, né, na célula hospedeira, certo? E se eu for retirando, vai me sobrar, então, só os segmentos genômicos, tá? Bom, essa é uma das figuras principais que eu quero que vocês observem, tá? A estrutura do genoma. A gente viu até agora, então, algo parecido com as figuras que estão à direita de vocês aí, né? A representação esquemática e imaginando que lá dentro daqueles 3 capsídeos a gente tem a distribuição dos 11 segmentos genômicos, tá? E o que significa um segmento genômico? É a informação genética que, através de transcrição e tradução, né, vai originar uma proteína, certo? E também, quando eu faço a cópia desse segmento genômico, tal como ela é, ou seja, a partir do segmento genômico, eu faço um antigenômico e depois eu faço um complementar novamente, né? Então, em função das polaridades, né? Quando eu tenho a cópia, eu tenho, então, o genoma replicado, tá? E quando eu tenho a transcrição e a tradução desse transcrito do RNA mensageiro, eu tenho a produção da proteína, tá? Então, aqui a gente tem separado os 11 segmentos genômicos do rota A em 4 classes, tá? Classe 1, 2, 3 e 4. E eles distribuídos esses 11 segmentos genômicos em cada uma dessas classes, tá? É uma forma de representar isso. Bom, na classe 1, eu vou ter 4 segmentos genômicos
que correspondem aos genes que codificam as proteínas estruturais VP1, VP2, VP3 e VP4, tá? Então, esse segmento genômico 1 codifica a proteína VP1 e ela me localiza, né? A seta está me levando à localização dela na partícula infecciosa, que é o capsídeo interno, tá? Então, quando eu enxergo essa imagem aqui num page, numa eletroforese em gel de poliacrilamida, eu estou enxergando segmentos genômicos de um vírus, e eu sei que esse segmento genômico me traz a informação genética que me leva à codificação e à tradução de uma proteína que na morfogênese desse vírus tem a sua localização, se for uma proteína estrutural. Porque se ela for uma proteína não estrutural, como as NSP, que eu comentei para vocês, obviamente, nesse esquema aqui do desenho, eu não vou ter a localização delas, mas elas são proteínas importantes, né, no processo replicativo e em outros processos da replicação do vírus como um todo, tá? Então, quando a gente fala em perfil eletroforético, o que significa esses 4 números? 4, 2, 3, 2. Significa que na classe 1, eu vou ter 4 alocados, 4 segmentos genômicos, né, de 1 a 4. Na classe 2, 2, que é o 5 e 6. Na 3, eu tenho a famosa trinca de segmentos genômicos, 7, 8 e 9. E na classe 4, 10 e 11. Esse é o perfil eletroforético do rotavírus A. Lembre-se, se a gente tem alguma adição, deleção ou duplicação em algum desses segmentos genômicos, eu posso ter a desconfiguração desse perfil eletroforético, certo? Então, é mais ou menos aquilo que a gente viu no slide anterior, tá? E aqui, alguns outros rotavírus, né, de importância, que a gente pode ter através da caracterização da VP6, certo? Daquela outra proteína lá de capsídeo intermediário. E o sistema binário que eu estava falando para vocês, né? Através, então, da caracterização de VP4 e de VP7, tá? Então, a gente fala P-tipo e G-tipo, tá? P-tipo porque é tipo protease sensível, G-tipo porque é G-tipo glicoproteína. E por que é um sistema binário? Porque eu vou ter 37 tipos de P e 27 tipos de G, e a combinação entre P e G, tá? Então, percebam que, assim, a diversidade molecular e antigênica a que eu estava me referindo é por conta de mais de 945 combinações possíveis entre, né? Então, eu posso ter P1, G2, P1, G3, P1 e assim sucessivamente. E o contrário disso também, tá? Então, isso que faz com que todas essas características de persistência das infecções por rotavírus, né, possam acontecer pela sua diversidade antigênica, tá? Aqui é um quadro de alguns exemplos, né, tirado desse artigo que está localizado aqui na direita, então a referência dele, né? Então, normalmente, os mais comumente identificados em humanos e animais, certo? Então, os genótipos G e os genótipos P correspondentes. E a gente tem também um novo sistema de classificação que não leva só em conta, tá? P e G, ou seja, VP4 e VP7, e sim a caracterização dos 11 segmentos genômicos. Por isso que a filogenia de rotavírus é algo tão complexo, tá? A gente chama de constelação, inclusive, tá? Porque é uma coisa que virou inimaginável, tá? De tantas combinações possíveis, né? E esses vírus todos estão aí na natureza, obviamente que alguns genótipos muito mais persistentes, né, nos seus hospedeiros, então mais comumente isolados e identificados do que outros, tá? E aqui um exemplo, né, de como a gente escreve esses rotavírus, né? Então, o grupo ou espécie de rotavírus
RVA, rotavírus A, proveniente de humano, né? A gente tem ali o país, enfim, o ano de isolamento e a caracterização por G e P, tá? Alguns têm até uma caracterização a mais, tá? Replicação, então, vocês leram lá no capítulo do livro e viram também a imagem com algumas outras informações, que essa imagem aqui é a maior, tá? Então, desde o início aqui, a gente tem a penetração na célula hospedeira por endocitose, tá? E aí vai se desagregando essas proteínas dos 3 capsídeos, porque a gente precisa ter a exposição, então, dos segmentos genômicos no citoplasma da célula hospedeira. Assim, o que a gente vai... A gente vai ter o núcleo, né, não participando do processo replicativo, né, ele ocorrendo todo no citoplasma. Então, a formação dos transcritos, a tradução em proteínas, o acúmulo dessas partículas, né, da morfogênese dessas partículas num viroplasma, que a gente chama, certo? E depois a liberação, então, para o meio extracelular, tá? E essa aqui, para a gente lembrar lá da cuba de eletroforese, né, a eletroforese vertical, então, né, não é a horizontal que a gente viu lá na PCR, essa é a vertical, o gel não é de agarose, é de poliacrilamida, certo? E é aqui que a gente vai ter, em cada uma dessas canaletas representadas ali, né, onde a gente coloca as amostras, certo? A gente teve essa aula, né, que eu colocava o pente, tirava o pente, mostrei para vocês. A gente vai ter, então, após a coloração desse gel de poliacrilamida, né, com nitrato de prata, a revelação, né, desse gel com nitrato de prata, a gente vai observar, então, o perfil eletroforético, né, do rota A. Então, observem que essa primeira aqui, canaleta, né, um rota A, então, assim, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, tá? Os outros não são. Esse é o perfil eletroforético, tá? E assim como esse, a gente tem ao longo aqui do gel outros, tá? Pessoal, eu vou... Parou a apresentação? Deu certinho? Tá. Eu vou dar uma olhada no chat aqui, porque eu já vi que tem algumas perguntas, tá? Gabriele, sim, estou gravando a aula. Ah, isso era de antes, lá do começo, né? Então tá. Abriu o microfone e falou, isso mesmo. Prof, não entendi o que é o viroplasma. O viroplasma é uma estrutura formada no citoplasma da célula que vai acumulando a progênie viral antes da liberação. É como se fosse um local de maturação, né? Como se fosse uma estufinha para os rotavírus que estão sendo formados, tá? Então, eles sofrem alguns processos ali de maturação antes de serem eliminados, como se fosse uma bolsinha, né? Cheia de partículas já prontas, né, ou quase prontas para liberação, tá? A Ellen perguntou, mas tem alguma delimitação? Tu está te referindo ao que, Ellen? Delimitação do quê? Como eu não... Ah, do viroplasma? Sim, tem uma delimitação, tá? Existe sim uma membrana que é formada, né, em volta, ele vai acumulando ali, porque senão fica todo mundo solto no citoplasma, tá? Então, o viroplasma é uma estrutura, assim, com essa delimitação. A Giovana, prof, não entendi muito bem o sistema binário, tá? Então, vou explicar já pelo próprio termo. Binário leva em consideração duas características, por isso binário. Que características? A característica da VP4, que é uma proteína de capsídeo externo, e a característica da VP7, que também é uma proteína de capsídeo externo, tá? Que característica? Bom, é feito um trabalho, uma análise sorológica que se identifica, então, P, no caso de VP4, e G, no caso de VP7. E a combinação daquelas 27
possibilidades, daquelas 37 possibilidades, né, esses perfis moleculares de VP4 e VP7, a combinação deles vai me dar o genótipo desse vírus, certo? E binário por quê? Porque eu vou ter a identificação de VP4, de P, e vou ter a identificação de VP7, que é o G, tá? Então, P1G7 é um genótipo, certo? E é um sistema binário porque está levando em consideração a característica de duas proteínas. Ficou mais claro agora, Giovana? Então tá. Aqui a Mariana. Prof, na parte do rearranjo genômico desconfigurado do rota A, o que acontece? Sim, o que acontece, Mariana? Quando descaracteriza o perfil eletroforético, ele pode não ter no PAGE. Lembra que eu sempre falo que o PAGE é um teste de screening, um teste de triagem para o rota A, certo? Ainda assim, com um perfil eletroforético descaracterizado daquele normal do rota A, a gente pode ter, sim, um rota A sugerido no PAGE, certo? Mas aí, o que a gente precisa fazer para realmente caracterizar ele como um rota A, quando o perfil eletroforético apresentado por ele no PAGE não é aquele característico, tá? A gente tem que ir para o teste molecular, para a PCR, que no caso é RT-PCR, porque ele é um vírus RNA, tá? Então, a eletroforese, no caso de mutações, de variações antigênicas muito grandes, né, ele vai deixar em dúvida, a gente não bate o martelo que ele é rota A. Teria que ir para o teste molecular. Certo, Mariana? Pessoal, desculpa que a gente passou, né, um pouco do tempo aqui previsto, vocês talvez tenham outras atividades agendadas, né, mas eu gostaria de ter mesmo esse momento com vocês, para que essas características, então, principais, que estavam todas contidas ali, né, naquele mesmo arquivo que vocês tinham, mas sem essa explicação mais detalhada e contextualizada, né, e eu acho que isso foi uma demanda também que vocês me trouxeram, e que eu falei que assim que possível eu iria atender, tá? Bom, o outro assunto que a gente trabalhou, que foi a PCR, como existe a previsão, então, da parte prática, né, eu não quero mais dissociar essa teoria dessa prática, então, no nosso retorno, a gente vai acabar, então, com esse assunto também, né, acabar ou iniciar, né, porque vocês viram que o diagnóstico molecular faz parte do nosso dia a dia, certo? Especialmente agora, no momento que a gente vive, né, o que mais se fala é diagnóstico molecular, enfim, né, diagnóstico direto e indireto, né, então, essa RT-PCR para o COVID é um diagnóstico direto, o teste rápido, o teste sorológico é um teste indireto, mas percebam que as interpretações também são bastante importantes, né, para os direcionamentos, então a gente falou isso um pouco lá no primeiro conteúdo, né, que foi o diagnóstico por PCR, mas nós vamos retomar isso de forma presencial, tá? Então, se vocês não têm, por hora, né, mais nenhum questionamento, que pode, após assistir, de repente, a gravação dessa aula, a verificação nas anotações de vocês, surgir mais alguma dúvida, não hesitem em chamar ou ali pelo WhatsApp, pode me chamar no privado ou no grupo, sem problema, e também me encaminhar por e-mail, tá? Eu recebi algumas perguntas de vocês por e-mail, na nossa primeira rodada de AERs, e eu respondi direto para cada um de vocês, e depois botei um áudio, né, de forma geral, da pergunta e da resposta lá no grupo, tá? Então, obrigada pela participação de vocês, fico muito contente de saber que estão todos bem, firmes e fortes aí, e desejo aí que a gente, mais breve possível, com segurança e com saúde, a gente possa retornar ao nosso convívio presencial, que era tão bom, né, e gratificante com a turma de vocês, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem bem, fiquem em casa.